Rui Castro e Heloísa Seixas no Sempre um Papo. O evento aconteceu no dia 17 de outubro de 2025, sexta-feira, às 19h30, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A roda de conversa acontece em um auditório. No palco foram dispostas 3 poltronas. De frente a elas, há 2 mesinhas. A do fundo é mais alta e carrega copos com água. A da frente é mais baixa e carrega livros. Ao fundo estão os banners em tons de vermelho, roxo, laranja, rosa e branco. Centralizado, lê-se: Festival Sempre um Papo 2025, ano 39. Ao lado esquerdo, lê-se: Literatura em todos os sentidos. E ao lado direito estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Rui Castro, um homem branco que possui cabelos curtos e grisalhos apenas nas laterais da cabeça. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas preta e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro marrom. A segunda pessoa sentada é Heloísa Seixas, uma mulher branca que possui os cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ela traja blusa de mangas compridas preta e saia longa estampada em tons de marrom e preto. Leva no pescoço um grande colar de miçangas grandes coloridas. A terceira e última pessoa sentada é Afonso Borges, um homem branco de cabelos cacheados e brancos que lhe estão presos atrás da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça preta e camisa de mangas curtas azul escuro. Usa óculos redondos de aro preto. Ao longo do evento, a plateia é filmada e está cheia. Eventualmente, alguns telespectadores são convidados a interagir com os palestrantes, e estes recebem o microfone quando falam. No canto inferior direito do vídeo em questão está o intérprete de Libras, um homem que traja roupas escuras. Ele traduz simultaneamente tudo o que é falado. Elô, que vai fazer uma coisa diferente e que o Rui vai ficar puto, que é apresentar o Rui e depois o Rui vai apresentar a Elô. Por quê? Porque a gente tem ali aquela coisa toda clássica de falar quantos livros publicou e etc, etc. Mas eu não quero isso, não. Eu queria, Elô, que você falasse assim, o que está rolando agora, atualmente, nesse tempo atual que o Rui está fazendo. Acabou de estar aqui lançando um livro, mas já está com mais uns 6 livros na cabeça, como ele sempre está, né? Faz um, fica pensando nos outros próximos 6, né? Isso enquanto não está desenterrando alguém, eu acho que ele parou de desenterrar a gente, né? Agora, Carmen... Agora ele desenterra épocas, né? Esse livro, O Trincheira Tropical, é um livro que me surpreendeu, porque eu venho acompanhando o Rui escrevendo os livros dele há 35 anos. Nós nos conhecemos exatamente na véspera do lançamento do Chega de Saudade, que foi assim, o primeiro livro que o Rui lançou assim, maior, né? 1990. E desde então acompanhei todos os livros. Mas a cada livro que passa, eu penso assim, não é possível que ele vá se superar. Os anos estão passando, ele está ficando mais velho. E aí, quando eu li esse livro, O Trincheira Tropical, eu realmente fiquei muito impressionada. É um livro fantástico, com uma quantidade de informação impressionante e sempre colocada de uma maneira envolvente. Eu acho que alguns aqui já devem ter lido. E, assim, uma semana depois de ter lançado o livro, o Rui já estava com outro livro na cabeça. Fora que ele tem os livros menores, que ele chama, entre aspas, que são os livros que ele solta entre um livro grande e outro. Então, por exemplo, agora mesmo ele está concorrendo ao Prêmio Jabuti com O Ouvidor do Brasil, que é o livro dele que ele fez sobre o Tom Jobim. Esse é um livro intermediário, né? Que ele escreveu enquanto ele estava fazendo Trincheira Tropical, assim como outros 3 que ele fez também. Ele trabalhava em jornal, que ele fazia tudo isso. Não, e ele ainda faz até hoje 4 colunas semanais na Folha de São Paulo. Então, essa é uma capacidade de trabalho quase inacreditável. Lá em casa são 2 andares. Quando está na hora do almoço, eu toco um sino. Eu juro a vocês, eu toco um sino para ele descer. Ele desce, almoça e volta. E quando está fazendo, mesmo na reta final de um livro, ele aí é que é assim até 10, 11 da noite, meia-noite. E agora o Rui já está com essa ideia desse outro livro, ele já começou a juntar
comprando. Hoje mesmo nós chegamos aqui no meio da tarde, ele já foi correndo nos sebos do Maleta, já veio de lá com 4 livros. Esses livros são todos os livros preparativos para esse próximo livro, que vai sair daqui a 2 ou 3 anos. Que ainda é segredo. Que ainda é segredo, diz ele. E, enquanto isso, ele está fazendo outros livros que vão sair desses menores, entre aspas. Então, esse é o Rui Castro. Quer que você fale de mim? Bom, como a Heloísa falou, estamos juntos há 35 anos, sendo que desses 35, 30 morando separados, né? E dos quais, quantos morando em cidade, 5 ou 10 morando em cidades diferentes. Porque ela no Rio, eu nessa época estava cumprindo pena em São Paulo. Eu estava trabalhando e morando lá, então eu estava cumprindo pena. Mas aí eu voltei para o Rio há 30 anos, então, mas continuamos morando separados, né? Mas agora com a pandemia, a gente na véspera da declaração da pandemia, né, do fechamento total, nós fizemos uma palestra de inauguração de uma livraria lá do Rio, e tinha umas 100 pessoas, e quando acabou, né, beijos e abraços, etc. Tal, e aí no dia seguinte descobriu-se que tinha uma pandemia, que você abraçar ou beijar alguém era perigosíssimo, né? Então a Elô achou que ia morrer, que nós íamos morrer, né? Então ela queria morrer junto comigo. Então pegou os gatos e foi lá para casa, então estamos juntos até hoje, morando com comunhão de gatos, né? Porque eu também tenho 2. E apesar da coabitação, né, que é uma coisa que sempre me assustou muito na coabitação, porque eu já passei por 2, né, sei como é, então sei que o amor e a paixão se dão muito melhores quando não tem coabitação, né? Então, apesar disso, nesses últimos 5 anos, estamos sobrevivendo maravilhosamente bem, a ponto de eu achar hoje até que perdemos tempo no passado, né, morando separados, né? E isso é interessante porque cada um agora é capaz de observar melhor o ritmo de trabalho do outro, né? Então, ela me descreveu como sendo uma espécie de freak, né? Um maluco, né? Que só pensa em trabalhar, né? Sendo que, no caso dela, é o seguinte: nesse momento, ela está trabalhando num romance novo, num livro de memórias, escrevendo uma série de 9 programas de rádio para a Rádio MEC FM do Rio, está trabalhando no roteiro de um filme que estão fazendo lá, está esperando acabar os trâmites lá para uma peça de teatro que ela vai escrever também, e está sobrevoando uma exposição Carmen Miranda, que também ela vai ser curadora. Então, quer dizer, também não fica parada há muito tempo, né? Acho que você foi me contaminando aos poucos, né? Talvez. Mas, Elô, então fala primeiro, o Pente de Vênus está sendo reeditado agora, a sequência de livros na companhia, a companhia está reeditando todos os livros também, Não, né? não. A Companhia das Letras, esse livro, o 8º Selo, não esse, né? O outro, está ali na frente. O 8º Selo foi um livro que eu lancei em 2014, se não me engano, e foi super bem recebido, entrou de finalista em todos os prêmios, aí a Kozak Naif acabou, que era a minha editora. Então, foi uma pena. Então, esse livro foi reeditado pela Companhia das Letras, pedido meu, mas não é uma política da Companhia das Letras reeditar livros editados por outras editoras. A Companhia das Letras tem editado algumas coisas da Kozak Naif, porque a Kozak Naif era uma editora ótima e acabou, né? Mas, no caso dos meus outros livros, a maioria saiu pela Record, que eu fui durante muitos anos da Record. Então, poucos desses livros mais antigos meus, que eu publico livros desde 1995, estão em circulação. Mas aí o que acontece? Está fazendo exatamente 30 anos, e você deve saber disso, porque eu vim aqui lançar com você, no Sempre um Papo, meu primeiro livro. Foi o negócio do Otton? Foi no dia do Otton? Acho que foi. Mas essa história, se a gente for contar, isso aí é conto de terror. Mas esse primeiro livro, que é um livro de contos chamado Pente de Vênus, Histórias do Amor Assombrado,
com muita assombração dentro. Foi um livro assim que eu escrevi. Eu não pensava em ser escritora, foi uma coisa que me aconteceu quase como um surto psicótico, assim, quando eu comecei a escrever. Escrevi esses contos todos, esses contos se transformaram nesse livro, que teve uma história maravilhosa desde o início, né? Foi muito elogiado, me abriu milhões de portas e eu me vi, de repente, escritora. Esse livro, então, está fazendo 30 anos, né? Porque eu lancei em 1995. Aí, por uma editora pequena lá do Rio, que chama Mapalab, que é ligada à livraria Janela, que é uma nova rede de livrarias lá do Rio, muito legal. Eles promovem muitas palestras e encontros, e tem essa relação com essa pequena editora. Nós lançamos essa edição comemorativa dos 30 anos do Pente de Vênus. Ela quase não tem distribuição, porque é uma editora pequena, né? Mas eu trouxe um. Já está autografado para mim. E ele roubou. Eu ia sugerir que fosse sorteado, mas o Afonso pegou para ele. Mas é um livro que faz muito parte da minha história, não só por ter sido o primeiro, mas por ter sido o primeiro que me transformou em escritora. Porque eu e o Rui, voltando a falar de nós dois, né, já que nós estamos aqui juntos hoje, nós temos uma história muito curiosa. Nós dois nos descobrimos escritores ao mesmo tempo e ao mesmo tempo que a gente se conheceu. Porque em 1990 o Rui já era um escritor muito conhecido, mas um jornalista muito conhecido, perdão, mas ele não era escritor. Ele já tinha lançado um livro, né, O Pai que Era Mãe, O Melhor do Mau Humor, com frases, mas eram coisas assim que ele fazia quase que por diletantismo. Se alguém perguntasse na época se ele pretendia ser um escritor, ele ficaria olhando assim, espantado. Ele não tinha essa ideia que a vida dele ia dar essa virada com o Chega de Saudade. E nós nos conhecemos e começamos a namorar exatamente na véspera do lançamento do Chega de Saudade. Posso contar a história do autor? Pode, mas deixa eu só acabar de falar do meu caso, que é o seguinte: eu estava escrevendo escondido já. Os contos do Pente de Vênus, que eu comecei a escrever por uma compulsão inexplicável para mim, eu comecei a escrever, eu tinha a sensação que se eu não escrevesse eu ia morrer ou ficar doente. Eu estava virando escritora sem saber, porque eu não tinha a menor ideia se aquilo eram contos, se tinham algum valor literário, se alguém ia querer ler, se eu ia ter coragem de mostrar para alguém. Então, na verdade, eu estava virando escritora naquele 1990 sem saber, e o Rui também. É curioso isso, né? Agora conta a história do golpe baixo que ele me deu. O Chega de Saudade é um livro da Companhia da Letra, que é uma editora de São Paulo, né? Eu estava lá em São Paulo, e o livro ficou pronto naquela sexta-feira. Eu ia para o Rio naquele fim de semana, peguei 2 exemplares para presentear as 2 pessoas que eram as mais importantes do livro e que eu achava que deviam ser as primeiras pessoas a receber o livro. Uma o João Gilberto, outro o Tom Jobim. Então, trouxe 2 livros na ponte aérea, já no próprio táxi me levou do aeroporto para onde eu estava hospedado, já passei lá no Aparte Hotel do João Gilberto, deixei na portaria o livro, e o Tom morava lá debaixo do Sovaco do Cristo, lá no Alto Jardim Botânico, era meio complicado ir lá direto. Então, deixei bem entregado ali 1 ou 2 dias, que eu ia passar o fim de semana inteiro. Mas aí, no sábado, eu conheci a Heloísa. E aí, achei mais interessante dar o livro do Tom Jobim para ela, entendeu? Foi a maior cantada que eu recebi na minha vida, porque depois no dia seguinte, ele foi embora e eu fiquei lendo o livro, né? E o Chega de Saudade é um livro espetacular. Vocês todos aqui, eu acho que muitos aqui devem ter lido. Se não leram, leiam. E eu falei, nossa, como esse cara escreve bem. Como ele é interessante. E aí, pronto, 35 anos depois, né? Com relação a essa coisa de ser jornalista ou escritor, o que a Heloísa falou é verdade. Se alguém me perguntasse,
não só em 1990, se eu me considerava jornalista ou escritor, como muitos anos depois, né, e talvez até hoje, eu não tenho o menor problema em dizer que eu sou um jornalista, né, porque foi a única coisa que eu quis ser na vida foi jornalista. Né. Durante anos e anos trabalhei em jornais e revistas, desempenhei todas as funções possíveis, né, fui feliz em praticamente todos os veículos que eu trabalhei, sempre trabalhei nos melhores veículos, né, no Correio da Manhã, na Manchete, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Veja, na Isto É, enfim, na Playboy, durante muitos anos, etc. E quando eu publiquei o Chega de Saudade, eu saí numa excursão pelo Brasil de lançamento do livro, né? Programaram para mim. Eu vim a Belo Horizonte, fui a Salvador, Recife, e Brasília, e Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, etc. E em cada um desses lugares, quando terminava o evento, me levava no botequim, né? Que é lugar de escritor, jornalista é botequim, né? E lugar, principalmente de jornalista. Então eu era obrigado, eu estava lá na mesa junto com os colegas, né, de jornal e revista, né? E aí alguns me perguntaram, e aí, você se considera escritor? Não, eu me considero jornalista pelo seguinte, por mais que escrever um livro seja uma coisa aparentemente nobre, não é mais nobre que ser jornalista. Em suma, não é pobre ser jornalista e nobre ser escritor. Né? Tudo é nobre, entendeu? E os caras, mesmo, não sei o que. Porque eles ficavam... Eu sabia, por exemplo, que todos eles ali, ou a maioria deles, detestava ser jornalista, queria ser escritor, tinha dentro da gaveta contos ou poemas secretos que jamais iam sair da gaveta e detestava ser jornalista, e por isso não eram bons jornalistas e por isso jamais seriam bons escritores também. Né? Sendo que, para mim, no caso, não há muita diferença entre ser jornalista e ser escritor, porque são duas profissões que trabalham com a mesmíssima matéria-prima, que é a informação, né? E a palavra. Né? E o fato de que eu acho o jornalista ou o escritor ele tem que aprender a escrever nas diversas métricas. Né? Então, por exemplo, eu faço uma coluna 4 vezes por semana na Folha de São Paulo, cada coluna tem 1.990 caracteres. O Trincheira Tropical tem mais de 1 milhão de caracteres. Né? São dois formatos inteiramente diferentes. Mas o fato de eu poder fazer 1 milhão de caracteres para escrever isso não me autoriza a gastar papel, gastar tinta, gastar palavras em vão. Entendeu? Você tem que ter o mesmo rigor ao fazer um livro grande, como você tem de fazer uma coluna de jornal que tem 1.990 caracteres só, né? Desse tamaninho. E eu aprendi isso logo de saída, né? Quando eu comecei a escrever o próprio Chega de Saudade, em que eu vi a diferença que era estar trabalhando naquele livro e os artigos de jornal que eu fazia. Né? A diferença era a seguinte, os artigos de jornal e revista eram um lenço molhado. E o Chega de Saudade era o Oceano Atlântico. Entendeu? Mas isso não me autorizava a gastar palavras desnecessárias. Né? E até hoje eu tenho muito, muito cuidado ao escrever, né, de evitar palavras desnecessárias, evitar palavras longas demais, evitar palavras completamente inúteis, né, como, por exemplo, os advérbios de modo. Né? Qualquer palavra terminada em mente, você escrever num texto seu, experimenta cortar e jogar fora. Não vai fazer a menor diferença para o texto e você vai economizar 15 ou 20 caracteres. Né? Rui, vamos falar do livro, né? Vamos lá. Primeiro, por que você circunscreveu o tempo? Por que foi de 35 a 45 e como você chegou à escolha deste tema? Então, tem que se começar por isso. Né? É o seguinte, eu me interesso muito pelo passado. Né? Tem uma pessoa aqui nessa sala, por exemplo, nesse momento, que me conhece desde que eu tinha... Ela não me conhece porque ela é muito mais nova do que eu, mas, enfim, nós somos contemporâneos. Desde que eu tinha 7, 8 anos, ela estava nascendo. Né? Tá ali. Minha querida irmãzinha Cineira. Eu estava contando para ela que eu tinha uma relação fabulosa com o avô dela, né? Que era um senhor já de seus 70 anos e eu tinha 7. Eu me sentava todo dia ao pé dele, ele na cadeira de balanço, fumando caporal amarelinho. Caporal amarelinho. Era o cigarro mais barato que tinha na época, mais vagabundo, né? Era o que ele fumava. Viu? E ele, nitidamente, se eu tinha 7 anos, em 1955, ele com 70, seria um homem de 1885. Né? Então, ele tinha 15 anos quando começou o século XX, né? 1900, é impressionante. E me dava uma conversa, sabe?
me contava história do passado, me contava, sabe, é impressionante, né? Quando ele tomou sorvete pela primeira vez, o queixo dele caiu, sabe? Milhões de histórias assim, fabulosas do passado. E eu me acostumei, por causa dele, por outros fatores, a ter uma enorme curiosidade pelo passado, né? Ao contrário da maioria das pessoas, né, que acham que o mundo começou quando elas nasceram, né, eu tenho um grande respeito, né, por tudo que aconteceu antes de mim, porque tive a sorte também, esses anos todos, de conviver com pessoas que também tinham esse apreço pelo passado e me contavam histórias, e eu nasci para ouvir histórias e depois contar, né, de outra maneira. Então, no caso do Trincheira Tropical... Essa cidade que você estava se referindo é Caratinga. Caratinga, em Minas Gerais, onde eu morei em criança. Né? Obrigado. Então é o seguinte, eu sempre tive interesse por várias épocas do passado, e é um interesse que desperta, às vezes, num estalo. Né? Então, de vez um dia me deu um estalo e eu perguntei, por que tem tanto livro sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e não tem livro sobre a Segunda Guerra Mundial no Brasil? Né? Não é possível que não tenha acontecido coisas aqui durante a Segunda Guerra. Né? Quando você tem uma guerra mundial, não é possível um país que, mesmo não esteja envolvido diretamente naquela guerra, não ser afetado. Né? Porque com a guerra, por exemplo, vão parar de fabricar isso ou aquilo lá fora, com isso não vai ter para vender aqui, ou então o Brasil vai ter que vender alimento para fora e vai faltar aqui, enfim, não tinha como. E aí, fazendo um breve exercício de imaginação, eu vi aqui, você tem muito livro sobre a colônia alemã no Rio Grande do Sul, a colônia italiana e japonesa em São Paulo, no sudeste do país, e as bases militares americanas no Nordeste. E não tinha nenhum livro sobre o que aconteceu naquela mesma época no Rio. Né? E o Rio sendo a capital federal, a única cidade com única metrópole do Brasil, né? São Paulo era uma roça naquela época, o Rio tinha 1,5 milhão de habitantes, São Paulo devia ter 400 mil. O Rio era a porta de entrada do Brasil para o mundo, né? Considerando que a entrada era pelo mar, né? Não era pelo céu, não tinha avião comercial ainda. O Rio era o centro diplomático do Brasil, o centro militar, a população mais esclarecida, e é para onde estavam vindo os refugiados, né? Os espiões, contra-espiões e tudo mais. Então, não é possível que essa realidade nunca não tivesse tendo alguma importância grande. E aí comecei a estudar o assunto, né? Lendo memórias de pessoas que viveram naquela época, levei 5 anos capturando informação por informação, 1 ano escrevendo, e acabei contando essa história que nunca tinha sido contada antes, porque, como eu falei, um amigo nosso lá fora, que os historiadores, que eu respeito muito, eu sou muito grato a eles, porque eles tratam dos assuntos deles e deixam os assuntos bons para mim, entendeu? Entre eles, contar a história do Rio na Segunda Guerra, né, a história do Rio nos anos 20, já super moderno, né, sem precisar ser modernista. Né? Enfim, todos os livros que eu falo, a própria biografia do Nelson Rodrigues, a biografia do Garrincha, né, o livro A História da Bossa Nova, tudo isso eram assuntos mais ou menos virgens, né, quando eu resolvi atacar. Né? E o que você pode transportar para o dia de hoje, num período, escrevendo um livro, num período onde o fascismo e o nazismo eram predominantes? Todo mundo que está lendo meu livro, principalmente a parte inicial, né, que fala do integralismo, né, Plínio Salgado e seu quase 1 milhão de seguidores que ele arrebanhou na época, todo mundo de camisa verde, né, todo mundo, sabe, admirando o fascismo do Mussolini, o nazismo do Hitler, né, aquela coisa de Deus, pátria e família. Enfim, a receita normal, né, da extrema-direita, né, de que primeiro tem que fazer uma campanha brutal contra a política, né, demonstrar que todos os políticos são ladrões, para que apareça um líder, né, um santo praticamente, que vai limpar, né, um mito, né, que vai tomar conta do país, vai resolver tudo. Né. Isso é uma visão completamente de extrema-direita. Então, quer dizer, como foi o caso, por exemplo, dos integralistas, né, é facílimo você identificar tudo isso que eu descrevo, o que aconteceu no Brasil durante o bolsonarismo. Né? Agora, veja bem, o livro nem toca nesse assunto, evidentemente, porque não compete ao autor de um livro como esse. Por exemplo, esse livro se passa de 1935 a 1945. Por que 35? Porque, na minha opinião, as forças, né, as forças que já estavam em oposição uma à outra, né, quer dizer, a democracia,
o fascismo e o comunismo, que seriam os adversários na Segunda Guerra Mundial, né? Antes do primeiro combate entre eles, essas três forças já estavam em luta, em oposição, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né? Com a intentona comunista de 1935, né? O Putin integralista de 1938, né? A guerra entre eles, né? Uma guerra, sabe, física, né? Os caras saíam armados, né? Para os confrontos nas praças do Brasil inteiro, né? Armados assim, não só com canivete ou com um revólver, mas com um machado, né? Martelo, sabe? Os caras saíram para brigar, para matar uns aos outros. Então eu descrevo isso e as pessoas fazem essa relação. Mas isso não compete ao autor de um livro desse. Então, agora, é claro que se o leitor fizer essa associação, vai fazer com toda a razão. E o que eu acho que é preciso você conhecer o passado do Brasil para você entender o presente, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas estão espantadas. Puxa vida, naquela época já era assim. Se houvesse um conhecimento mais amplo de que naquela época já foi assim, talvez muitas coisas que acontecem no presente pudessem ter sido evitadas. Se tivesse que descrever um pouquinho essa situação durante a guerra, como é que você faria essa descrição? Por exemplo, se coloque lá em 1937, 38. Como é que era o cotidiano? A 1938 ainda era luta entre as potências, né, as esferas. O Brasil declarou guerra em 1939 porque descobriu-se que o Brasil, em 42, em 42, porque o Brasil, ao contrário do que se pensa, não era uma coisa remota no planeta em relação aos alemães. Os alemães tinham um grande interesse no Brasil, né? Primeiro porque a riqueza do Brasil toda era importante não só para a Alemanha, para todos os americanos, para todo mundo, né? O que tem de matéria-prima no Brasil, que era importante para o esforço de guerra dele, é uma coisa monumental. A posição estratégica do Brasil em relação ao mundo, né? Naquela situação do Brasil, ali o extremo norte do Brasil, no Rio Grande do Norte, em relação à África, né? Quer dizer, aquilo era fundamental para que você pudesse invadir a Europa, coisa parecida. E a Alemanha tinha 1 milhão de alemães no Rio Grande do Sul, né? que eram basicamente alemães, embora até muitos deles nascidos aqui. Eles eram criados como alemães, aprendiam a falar alemão, muitos não falavam português, eram educados em escolas alemãs, né? Tinham professores alemães, enfim, tinham clubes alemães, recreação esportiva alemã e tudo mais. Então, eles eram alemães e considerados alemães pela Alemanha. Aqui, se você nascer no Brasil, você é brasileiro, né? No caso deles, eles não só eram considerados, como se consideravam alemães, né? Só que moravam aqui, não faziam parte do povo brasileiro, faziam parte só da população do Brasil, mas não do povo, né? Então, quer dizer, havia uma possibilidade até muito grande da Alemanha se expandir de tal maneira com a vitória na guerra que poderia tomar todo o sul do Brasil, do Paraná para baixo, né? Mesmo porque também a temperatura ajudava, etc. Tal. Enfim, então o Brasil era importante. Então, quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, e isso fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra em 42, aconteceu que os Estados Unidos queriam que houvesse uma solidariedade pan-americana em relação a eles, né? E é claro que havia essa necessidade, porque o Brasil já estava sendo até tendo navio bombardeado. Então, quer dizer, o Brasil acabou entrando na guerra e isso complicou mais ainda a vida, porque aí começou a faltar tudo no Brasil, começou a faltar a faltar automóvel. O Brasil não fabricava nada, o Brasil não fabricava nem prego nessa época, né? Então, tudo que se usava aqui, qualquer coisa, até esse copo, esse microfone, essa mesa, tudo tinha que vir de fora. O Brasil era num atraso total nessa época. E, naturalmente, tudo isso lá fora passou a faltar também, porque tudo foi canalizado para o esforço de guerra. Então, começou a ter racionamento de tudo, aqui, principalmente de gasolina, né? Então, ou seja, o Brasil tinha que mandar, o Brasil vendia todo o café para os Estados Unidos, toda a carne para a Europa, então começou a faltar aqui também, faltar leite, faltar aquelas coisas. O bombardeio dos navios brasileiros pelos submarinos alemães, o Brasil teve 34 navios afundados pelos submarinos alemães aqui na nossa costa, por aqui perto. Por quê? Porque esses navios saíam daqui carregados de alimentos e matéria-prima para a Europa e para os Estados Unidos, ou seja, para alimentar os inimigos da Alemanha.
Então, a Alemanha tinha submarinos aqui por perto para afundar o navio. Quando afundava o navio, a carga monumental que está sendo levada para a Europa toda afundava junto. Né? Então, quer dizer, o Brasil estava sendo agredido, então o Brasil teve que aderir à guerra, até que eventualmente até mandou soldados lá para lutar na Itália. Agora, você imagina, então, que o seu país está em guerra, entendeu? E você pode até ser bombardeado de uma hora para outra. Né? Daí você começar a construir abrigo antiaéreo, né? Em todos os prédios grandes. Acabei de saber hoje que o edifício Acaiaca, né? O subterrâneo dele, que é a garagem hoje, foi construído como sendo um abrigo antiaéreo. Né? Agora, isso aqui, as cidades litorâneas, então, quer dizer, eram muito mais sujeitas a ataques. Né? Então, quer dizer, a sua vida no dia a dia se transforma quando você está no meio de uma guerra mundial. Vamos começar as perguntas, gente? Quem quer fazer pergunta? Nossa, rápido. O Brasil teve o maior partido nazista fora da Alemanha. Esse negócio do Brasil entrar na guerra é uma controvérsia aí, que eles falam que o Brasil não tinha interesse em entrar na guerra, então o paísinho lá de cima... Não, deixa eu acabar de falar. Eu já sei a sua pergunta. É isso mesmo. Tinha interesse em enfiar o Brasil na guerra, justamente o que você falou, tinha base lá mais próxima da África. E foi o único país da América do Sul a entrar na guerra. Olha, eu sugiro humildemente ao senhor ler o livro. Tudo que o senhor falou está respondido no livro, está explicado direitinho, entendeu? Inclusive, essas dúvidas que o senhor colocou também estão sendo expostas no livro e respondidas, né? Os americanos não tinham interesse nenhum que o Brasil entrasse na guerra. O Brasil não estava armado, o Brasil não tinha a menor condição de ir para a guerra. O Brasil não podia... O Brasil não era capaz de resistir nem um ataque aéreo de uma gaivota. Ou seja, então os americanos sabiam que iam ter que treinar o soldado brasileiro, o exército brasileiro, equipar, armar, alimentar, vestir, transportar e ensinar quando chegasse lá, entendeu? O que aconteceu foi que por causa disso exatamente, quer dizer, o Brasil precisava realmente... O Oswaldo Aranha achava importante o Brasil ir para a guerra, né? Já que o Brasil já tinha contribuído tanto, cedendo bases aéreas no Nordeste, né? Que era também do interesse do Brasil. O grande interessado em tudo isso chamava-se Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas foi um ditador cruel, sabe? Uma coisa horrenda, ele foi o Médici da época dele, torturador, assassino, etc., e autoritário, né, e tudo mais. Ele tinha grande simpatia, evidentemente, pelo regime fascista, pelo Mussolini, evidentemente, sem ideologia. Ele queria ter o poder total. E uma maneira de você ter o poder total é você não só eliminar qualquer poder estadual, por isso ele dispensou todos os governadores e botou gente em cada capital da confiança dele, mandou queimar todas as bandeiras dos estados para não ter essa divisão estadual e acabou com todos os partidos políticos, porque você não pode ter, de repente, a ameaça de um partido querer tomar o seu lugar. Enfim, ele ofuscou todos os políticos da época. E uma coisa importante, se você quer ter o poder total, você não pode depender de nenhum outro país para uma coisa estratégica que é a siderurgia. Você tem que fabricar aço, senão você não terá o poder total. E a maneira de o Brasil ter uma siderúrgica seria ter o apoio ou dos alemães ou dos americanos. Então, o Getúlio ficava só controlando a situação internacional. Até 1941, não havia a menor dúvida que a Alemanha ia ganhar a guerra. Né? A Alemanha estava destruindo a Grã-Bretanha, os Estados Unidos não estavam na guerra, e a Rússia tinha feito um acordo com a Alemanha de não agressão. Aí aconteceu que em 41 para 42, a Alemanha resolveu agredir a União Soviética, botou a União Soviética contra ela, os japoneses bombardearam os americanos, eles entraram na guerra, e a Grã-Bretanha não foi aniquilada. Então, de repente, os alemães tinham contra eles a Grã-Bretanha, a União Soviética e os Estados Unidos. Não havia a menor possibilidade de ganhar essa guerra. Aí o Getúlio se passou para o lado dos americanos. Os americanos fizeram, então, o acordo de botar a siderúrgica aqui. Né? Então, quer dizer, até o interesse de industrializar o país, que se atribui ao Getúlio, tinha a ver simplesmente com a necessidade dele de ter o poder absoluto. Então, só completando aqui,
toda essa propaganda, né, de que foram os americanos que bombardearam o navio brasileiro, que não sei o quê, tudo isso era a pregação dos 30 colunas, que eram os simpatizantes do nazismo e do fascismo no Brasil, que faziam essa contra-propaganda. Isso é uma coisa que está no livro, é o seguinte, lá no Rio Grande do Sul você tinha 1 milhão de alemães, né? Mas esse 1 milhão, embora fosse muita gente, eram alemães que já estavam lá há 40, 60 anos, eram avós, né? Muitos desses 1 milhão eram neto de alemão, era criança, era mulher que não ia combater, evidentemente, etc. No Rio, você tinha 20 mil alemães só. Desses 20 mil, pelo menos 2 mil eram profissionais da espionagem, né? Eram caras adultos, eram caras que tinham rádio clandestina em casa, eram caras que tinham acesso ao Exército Brasileiro, eram caras que alugavam edifícios, andares nos prédios mais altos do Rio, à beira-mar, para controlar a entrada e saída dos navios que iam levar coisa para a Alemanha. Enfim, quando o Brasil declarou guerra, esses alemães foram todos expulsos, ou presos, né, condenados, e deixaram como herança os brasileiros que torciam por eles, eram os quinta colunas, né, que espalhavam esse tipo de coisa, né. Então, é uma história impressionante, né? Eu levei muitos anos apurando e acho que qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre esse assunto na época vai, eu acho, encontrar respostas aí nesse livro. Eu queria trazer um colateral dessa história, que é a questão da crônica. Eu tenho lido, pelo menos para mim é uma novidade, que a sua escrita se aproxima de uma coisa chamada crônica histórica, que eu não acho que é uma coisa parecida. E nesse campo da crônica, eu tenho muita saudade das suas crônicas pequenininhas. Queria que você falasse sobre isso. Crônicas mínimas, que chamava, né? Contos mínimos. Contos mínimos. Agora está tendo na Rádio MEC. Na Rádio MEC está tendo contos mínimos narrados por mim agora. Os contos mínimos eu fiz durante 7 anos no Jornal do Brasil, né? Extinto Jornal do Brasil, revista de domingo. E era uma coisa muito gratificante, porque as pessoas me paravam na rua para falar comigo. E até hoje eu encontro gente que coleciona os contos mínimos. E eu até estava me lembrando disso quando o Rui estava falando das diferentes métricas, né, da escrita, porque eu já fiz crônica, já fiz conto, já fiz teatro, e já fiz romance, já fiz novela, não de televisão, novela no sentido de romance pequeno. E é interessante que, quando a gente escreve, a gente tem um insight, assim, na hora que a gente tem a ideia e começa a pensar em escrever uma determinada coisa, a gente já sabe se aquilo vai ser um conto, se vai ser um romance, se vai ser uma coisa maior ou menor. É interessante isso. Eu, como sou mulher de biógrafo, eu digo que os livros têm uma biografia, né? Todos os livros que a gente escreve, eles nascem de uma maneira peculiar, se desenvolvem de uma maneira peculiar e acabam de uma maneira peculiar, própria, única, né? Então, os livros todos que eu escrevi até hoje, eles têm cada um uma história. Alguns livros começam pelo título, alguns livros começam como um conto mínimo e se desenvolvem e se transformam. Quando você vai pensar em escrever, eles viraram um romance. Isso pode acontecer. E tem alguns que eles querem que você atualize, né? Como o 8º selo, né? Isso tem que contar? Você conta? Eu vou contar em poucas palavras o que é o 8º selo. O 8º selo, ao contrário dos muitos livros de ficção que eu fiz, é um livro que eu dei o subtítulo de quase romance, porque é um livro que só tem histórias reais, só que contadas de uma maneira ficcional. E essas histórias reais, o personagem está aqui, para quem não leu o livro ainda, essa figura que está aqui, todo rosadinho, com essa cara, todo animado, mas o Rui já teve muitos confrontos com a morte. E esses 8 selos, na verdade, são 7 selos, eu só não podia dar o nome de 7º selo por causa do filme do Bergman, que o 8º selo também é o que está em aberto, né? É a vida, né?
é o que não é o que ainda não aconteceu. Mas os 7 selos são os 7 confrontos que, quando eu escrevi o livro, há 10 anos, o Rui já tinha tido. Depois disso, ele já teve uns outros selinhos aí, mas eu prefiro não atualizar. Fala desse selo, só para dar uma... Olha, o Rui, o primeiro confronto que o Rui teve com a morte foi a morte da irmã dele. Quando ele tinha 11 anos, a irmã dele tinha 9, que é uma coisa que eu acho que mudou a vida dele para sempre, a maneira dele ver a vida. E todos os outros confrontos foram confrontos dele próprio mesmo, com a possibilidade da morte dele, envolvendo drogas, alcoolismo, câncer, infarto, encefalite. E o que mais me chamou a atenção quando eu quis escrever esse livro, aí vem o lado bonito, né? Porque quando eu começo a falar desse livro, já teve gente que falou assim para mim, mas eu não quero ler esse livro não, que é muito baixo astral. Aí o Rui diz assim, não, mas acaba bem. Olha só, eu estou aqui. Essa é a melhor propaganda do livro, né? Mas o interessante que me fez escrever o livro, não queria escrever um livro sobre as desgraças todas e as doenças. Eu queria escrever um livro sobre a maneira como o Rui se salvou pela palavra, pela escrita. Porque essa obsessão que ele tem por escrever, e não só por escrever, por ter livros, por ler, pela cultura, pelos discos, pelos filmes, essa obsessão pela beleza que ele tem, é o que salva ele. Então, eu tive a possibilidade de admirar, de acompanhar, nos últimos, digamos, 4 selos, né? Os 3 primeiros eu ainda não conhecia ele, mas os últimos 4 desses 7, eu estava ao lado dele e eu vi como ele se salvava pela palavra. O Rui, ele não morre porque ele tem um livro para terminar. E ele, quando termina um, ele já começa a fazer outro, que aí ele não morre nunca. É uma coisa impressionante. Eu vou dar só um exemplo aqui, porque eu imagino que a hora esteja avançada e vocês talvez queiram fazer perguntas, mas um exemplo que sempre me chamou muita atenção do livro Carmen, a biografia da Carmen Miranda. É um livro de mais de 500 páginas, que o Rui, quando estava na página 60, mais ou menos, ele teve um diagnóstico de um câncer terrível, terrível. Um câncer na base da língua com metástase nos gânglios linfáticos. É aquela notícia que você pensa assim, morri, vou morrer, né? Não tem jeito. Ainda mais quando ouve a palavra metástase. E o Rui, quando nós ouvimos isso do oncologista, naturalmente dito daquela forma meio eufemística que os médicos falam para não te assustar demais, mas eu estava entendendo tudo e ele também. Mas ele saiu do consultório do médico e a primeira frase que ele falou para mim foi: vai atrasar o livro. E coisas assim eu convivi durante todos esses anos. Então, o livro tem esse lado interessante, sabe, alegre. Não, preciso só fazer uma adendo aí. Como a Heloísa falou, quer dizer, o que representa hoje as primeiras 60 páginas do livro, que tem mais de 500, foram escritas na minha inocência de que estava com esse problema. As demais 440 páginas foram todas escritas durante um tratamento terrível, envolvendo radioterapia, quimioterapia e uma cirurgia que só faltava me decapitar. Então, foram livros escritos durante levou até mais tempo, me atrasou o livro por isso, porque eu tinha que perder tempo indo fazer... Atrasou 2 meses só. Mas é o seguinte, o leitor desse livro hoje, eu desafio qualquer pessoa que leia esse livro hoje e que note, perceba em qualquer, na mais mínima linha ou palavra ou vírgula, qualquer suspeita de que o autor estava passando por esse problema. Não vai perceber, entendeu? Eu sei que não vai perceber. E por um motivo muito simples. O livro não tem nada a ver com o problema do autor, entendeu? O
autor está morrendo ou não está, mas o livro tem vida própria, né? O leitor também não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, isso é aquilo que te move, né? Quer dizer, eu tenho que terminar o livro e o livro merece ser terminado e eu tenho que chegar lá. Mas quando terminou o livro, você falou: a Carmen salvou a minha vida, porque escrever aquele livro daquela mulher maravilhosa, generosa, talentosa, e ao mesmo tempo que teve um final muito triste e morreu prematuramente, teve 1000 problemas de comprimidos e até de álcool também, que são assuntos que o Rui conhece muito bem. Ao mesmo tempo que ele conviveu com aquela vida tão, ao mesmo tempo, tão maravilhosa e tão triste no final, isso o encorajou a continuar se tratando e a ficar bom. Você falou isso para mim, que a Carmen tinha salvado a vida dele. Perguntas? Nossa, calma. Eu só queria pedir que as perguntas fossem curtas, objetivas e terminassem com um ponto de interrogação. Boa noite, eu sou Felipe da Sara Braga Eventos Educacionais. Primeiro quero agradecer mais uma vez por mais este evento maravilhoso, de estar junto de 2 pessoas brilhantes que eu admiro demais. Me sinto privilegiado de estar aqui com vocês dois. Muito obrigado mesmo. Pois bem, então a pergunta objetivamente. Nos últimos anos tem sido discutido muito o crescimento de núcleos nazifascistas no Brasil. São mais de 250 hoje ativos no Brasil. E se fala muito também, são lendas, depois que encontraram o Mengele, né, aquele terrível médico na América do Sul, e que se falou muito sobre nazismos na Argentina e no Brasil, surgiu um mito de que o Hitler teria vindo para a Argentina e depois para o Brasil, e até morrido aqui, talvez, no Brasil, teria fugido de lá para cá. Você acredita que isso tenha sido realmente possível, ou isso é só uma bobagem, um mito que foi criado? Não acredito não. Acho que é uma daquelas histórias, né, que nascem, sabe, do nada, na verdade. É claro que estava cheio de nazistas por aqui, né? Não só lá na Argentina, como aqui no Brasil também. Mas não há nada que prove isso, sabe? Não há nada que... Se os americanos e os ingleses aceitaram aquela versão de que ele foi incendiado ali mesmo, sabe? Se aceitaram isso é porque foi assim que foi feito. Porque eles sabem das coisas muito melhor do que nós, se aceitaram aquela versão, porque aquela versão está valendo, eu acho. Está ao lado do Fábio, não é isso? Rui e Heloísa, que prazer estar com vocês ouvindo aqui. Teve uma passagem no Trincheira Tropical que você fala do repórter Esso, que só foi possível pelo movimento de guerra e aproximação dos Estados Unidos, o Rockefeller. E aí você fala que toda a estrutura profissional do rádio no Brasil se deu a partir daquela coisa americana que veio de estrutura de programas e tal. E tem várias passagens assim no seu livro que me fazem pensar assim, puxa, e se não fosse essa circunstância histórica, quanto tempo algumas indústrias no Brasil, como o rádio, a comunicação, teriam tido para avançar, né? E eu fico curioso, porque, ao mesmo tempo, e aqui vai a pergunta, você resgata personagens desses imigrantes que vieram fugidos, e eu fico assim, poxa, como... É uma aleatoriedade que tem uma racional, né? Você pinça, você coloca aquilo numa narrativa, ilustra, e é uma riqueza, uma profusão tão grande que eu fico assim, com uma dúvida profunda de quais são os seus critérios de escolha dos personagens e momentos para construir esse enredo. Talvez isso seja um pouco intuitivo, né? E a pergunta está feita, eu só quero fazer a observação que você faz muito bem, indústria editorial, que lendo seu livro eu já comprei outros 2, a biografia do Oswaldo Aranha, uma história da propaganda de guerra no mundo e outros tantos, né? Então, assim, é com carinho e admiração muito grande que eu estou aqui com vocês hoje. Obrigado. Bom, o levantamento dessas informações é feito aos poucos, né? Porque quando eu começo a trabalhar nesse assunto, eu não sei nada, eu sei o básico só, entendeu? Se eu soubesse tudo, porque tudo já foi contado, não precisaria fazer, evidentemente. Então, eu parto não vou dizer que parto do zero, eu parto de uma coisa básica e parto também de uma certa experiência em saber onde que eu vou encontrar informações
E aí você encontra uma te leva a outra te leva a outra, você vai ampliando o círculo de informações, como eu contei. Né? Memória de diplomata, memória de escritor, memória de político, de industrial, de militar, memória de dona de casa, sociedade carioca, sabe? Memória de todo mundo, né? Você tirar informações do dia a dia para compor um livro desse. Com relação à coisa dos imigrantes, você tinha, sempre se soube do Carpo, da Maria Carpo e do Paulo Ronner. Eram os dois intelectuais mais conhecidos que vieram para cá e contribuíram muito, né, para a modernização da crítica, da história da literatura, né, no Brasil. Mas aí eu ficava, bom, peraí, o Ziembinski também veio para cá e também modernizou o teatro, né? Veio o fulano de tal, fundou a Orquestra Sinfônica Brasileira. Você deve ter muito mais gente. Então você começa a procurar, né, saber quem chegou, quando chegou e que destino teve aqui. Aí você começa a juntar esse elenco de pessoas que vieram de fora, fugidas da guerra e tiveram grande importância benéfica para a cultura brasileira, fora os interesses dos americanos, né, que vieram para cá e trouxeram, muito mais adiantados do que nós, uma série de coisas, em rádio, publicidade, jornalismo, sabe? Nos ensinaram muita coisa, evidentemente. Quer dizer, trouxeram a Coca-Cola, né? Ensinaram o brasileiro a tomar Coca-Cola pelo gargalo, entendeu? Fizeram que o arroto ficasse aceito socialmente, né? Porque naquela época a pessoa tomava aquilo, não estava acostumada, arrotava, né? Normalmente seria um horror, né? Mas não, de repente a pessoa começaram a achar normal. Toma Coca-Cola, arrota e é isso mesmo. Entendeu? Ou seja, a gente deve... Então, os que vieram de fora para cá na guerra, muita coisa que nós temos hoje. Até o sorvete, né? Que bom, entendeu? Antes não tinha, só tinha picolé vagabundo. Boa noite, como é que você chama? É Cláudio. O Brasil é um país que cuida muito mal da sua memória, né? A questão de acervo, de documento. E você, pelo visto, tem um acervo maravilhoso. Você tem pensado para onde isso vai para o futuro? Assim, eu falo isso porque é um acervo muito bom. Né? Vai fazer a felicidade dos sebos ou você pensa em doar isso para uma instituição? Eu acho que ele está com inveja do sebo. É claro, é. O que eu vejo ele postando lá no jornal, né, do acervo dele é um negócio impressionante, pelo visto. Não, tem muita coisa realmente da cultura, né, do século XX, basicamente, até certa época também. E tem muito livro, né? Tem 11 estantes em casa, né? Tem livro de toda... Tem uma biblioteca muito boa da literatura dos anos 20, né? Obra completa, primeira edição daqueles escritores todos, foi feita durante o meu livro Metrópole Beira-Mar. Mas esse livro, por exemplo, Trincheira Tropical, eu localizei mais de 500 livros que tivessem informações que poderiam me ser úteis. Não existia um livro igual a esse. Esse livro foi feito a partir de centenas de outros livros que continham partículas de informações que foram reunidas nesse livro. Então, quer dizer, eu terminei o trabalho, o que eu vou fazer com esse material, entendeu? Ele está lá me ocupando um espaço monumental do qual eu preciso para já botar os livros para o próximo livro. Foram quase 1000 livros, né? Quase 1000 livros. É só você ver a bibliografia, são 22 páginas de bibliografia, né? Então, esse aí, no caso, o que eu fiz? Eu passei tudo para um leiloeiro lá do Rio, vai fazer um leilão com esse leilão do Trincheira Tropical, entendeu? Então, eu não sou um colecionador puro. Eu guardo coisas que me sejam úteis para o meu trabalho, né? Você não vai vender os do Rio de Janeiro nunca, né? Não vou vender agora. Posso doar para a Academia Brasileira de Letras, né? Sabe? Agora, eu tenho uma biblioteca enorme de literatura americana, inglesa, francesa, tudo em inglês e francês. Isso não tem o menor valor quando você quer vender. Então, isso já tem um destino que vai tudo para a filha da Heloísa, a Júlia, minha enteada, que é doutora em literatura inglesa do século XIX, e ela vai ter que alugar um apartamento para botar tudo que eu vou dar para ela. Elô, o que você acha? Vai ter que alugar outro apartamento, né? O que você acha das coisas dele? Porque ele falou só dos livros, mas e os discos? Hoje você doar uma coisa é coisa mais complicada. A casa parece um centro cultural. Eu digo para ele que devia ser aberta a visitação pública, mas ainda não conseguimos organizar isso. Eu olho para ele e fico procurando destinos, né, para isso, ou para aquilo outro. Mas a coisa é a seguinte, infelizmente, essas coisas só têm valor quando você compra. Quando você quer vender ou doar, não tem tanto valor, entendeu?
cada vez mais impressionante. difícil. Caso Não querem nem de graça. Bibliotecas Ocupa de espaço. escritores famosos, né, que faleceram, não tem onde doar. Paulo Mendes Campos, a família do Paulo Mendes Campos vendeu para um sebo porque não houve nenhuma instituição interessada. Nenhuma. Originais do Drummond e de tantos contemporâneos que ele fosse. Mas aí, nesse caso aí, a mulher dele foi mal orientada, né? Porque se você tem originais autografados, né, autógrafos, né, escrito à mão, né, de qualquer escritor famoso, esse material tem um valor gigantesco no leilão. Para o sebo não tem valor nenhum, mas para o leilão tem. Pergunta? Aqui, depois aqui. Boa noite, Rui, Elô, Afonso. Meu nome é Vinícius. Prazer recebê-los aqui. Eu queria que você fizesse um comentário a respeito da dificuldade da pesquisa em torno do Guimarães Rosa e Araci. Foi um trabalho esplêndido, né, para proteger vários milhares, centenas de judeus. E isso não é muito falado, né? O Anjo de Hamburgo, como Araci é conhecida, só nos meios judaicos, né? Não, você está enganado. Foi feita uma minissérie muito boa, de 8 ou 10 capítulos sobre ela, pela TV Globo, que eu vi, que é sensacional, muito bem feito, extraordinariamente feito, né? E a participação... Existe um livro sobre ela, um livro grosso sobre ela, que está citado na bibliografia aí, e tem, nesse próprio livro, tem várias páginas sobre eles, né? Então, não é realmente um assunto inédito, né? Ela já foi biografada, muito bem biografada, por sinal. Muito obrigado por senhora ter voltado aqui. Prazer receber a senhora, viu? Por favor, microfone. Boa noite, Rui. Eu sou aquela nonagenária que ele escreveu uma carta, mandou para os cuidados da BL e você respondeu pelo jornal, numa crônica no dia 20 de maio de 2023, que me deixou muito honrada, muito cheia de mim. Então, eu acompanho as suas crônicas, sua vida. Eu lhe dava 65 anos. Errou. Eu tenho 95 meses. Eu tenho 77. Pois é, eu achava que era 65 só. Então, hoje eu saí dos meus cuidados, apesar de estar tossindo bastante ainda, para vir aqui, para me encontrar com vocês dois. Então, eu gostaria de conversar com vocês durante horas, porque tem muito assunto. Mas hoje não vai ser possível, claro, né? Então, vamos ver se Deus vai me dar a chance de ter uma próxima. Olha, muito obrigado. Eu garanto a você que, se você fosse minha única leitora, já estaria justificado o meu trabalho. Elô, não queria deixar de passar essa noite sem te pedir para você falar um pouquinho de um livro que me marcou muito, que eu estava contando para o senhor, que é um livro que eu não releria, que eu lembro muito dele, que é O Lugar Escuro. Acho que foi um livro que pode, inclusive, ajudar muita gente hoje, sem nenhum retoque. Realmente, O Lugar Escuro é um livro que eu escrevi sobre a minha convivência com a minha mãe com doença de Alzheimer. A minha mãe ficou 10 anos, né, doente, e eu me vi, de repente, no meio de uma história assombrada, né, e decidi escrever. Ela estava viva ainda, eu estava vivendo aquele problema já há uns 5 anos, ela ainda viveria mais 5, quer dizer, foi no meio do processo. E eu escrevi esse livro com muita liberdade, porque eu estava querendo botar no papel aquilo que eu estava vivendo, que é uma coisa muito, muito impressionante, você estar diante de uma pessoa que a sua mãe ou qualquer pessoa que seja uma parte importante da sua vida, e, de repente, você percebe que aquela pessoa que está ali em corpo, mas não é mais aquela pessoa. Minha mãe se transformou em outra pessoa. Então, essas coisas me impressionavam muito, e eu decidi escrever esse livro. Mas eu tive muita liberdade porque eu achava que eu estava escrevendo só para mim. Eu não tinha certeza se eu ia publicar.
Então, eu me coloquei de uma forma muito em carne viva na história. E eu botei, por exemplo, a minha revolta, a minha raiva com aquela situação, a minha raiva por meu irmão estar longe e eu sempre ter achado que a minha mãe gostava mais dele do que de mim. Eu fiz uma lavação assim de roupa suja e o livro ficou muito confessional. É um livro que é um livro de não ficção, né? Ao contrário do Lugar Escuro, que eu contei histórias verdadeiras, mas com... Oitavo selo. Perdão, o Oitavo Selo, que eu contei histórias verdadeiras, mas botei uma maneira ficcional de contar. O Lugar Escuro foi uma coisa assim que eu escrevi mesmo na tentativa de depois me lembrar, quando eu lesse aquilo, para não esquecer nunca aquilo que eu estava vivendo. Então, como eu fiz uma coisa assim muito sincera, eu acredito que foi por isso, o livro foi recebido de uma maneira muito forte pelas pessoas, né? Quando na época, esse livro foi lançado em 2007, tem quase 20 anos, e depois eu adaptei e fiz uma peça de teatro, que também era uma coisa que mexia muito com as pessoas. A peça de teatro também teve uma trajetória assim muito impressionante. E em todos esses eventos dos quais eu participei, com o livro ou com a peça, as pessoas vinham depois falar comigo, muitas vezes me abraçavam chorando e me agradeciam por eu ter falado da minha raiva, por eu ter admitido que eu não suportava mais aquilo. E as pessoas, muitas vezes eu ouvi isso, chegavam para mim e diziam: obrigada por ter falado da sua raiva, porque eu tinha uma culpa muito grande de ter raiva e eu sinto exatamente o que você falou. Então, por causa disso, é um livro que, escrito há mais de 20 anos, sempre me acompanhou, me acompanha até hoje, e é raro eu ir a um lugar que alguém não vinha me falar desse livro. Vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz. Fala do seu amor pelo Rio de Janeiro. Porque é uma coisa que se desdobrou, né? Eu acompanhei, né, desde que você mudou de São Paulo para o Rio, e assim que eu acompanhei de perto, e isso foi tomando a sua vida, né? Eu passei metade da infância aqui, em Minas Gerais, e ao mesmo tempo metade no Rio, né? Quando eu nasci em Caratinga, meus pais moravam no Rio, moravam na Lapa, tinha uma coisa chamada pensão diurna, que é você usar o seu apartamento para servir refeições às pessoas da rua ou do bairro, né? Isso era muito comum naquela época. Inclusive, a mãe da Carmen Miranda tinha uma pensão diurna, né? Muito antes do meu pai. Então, eles mantiveram aqui durante 6, 7 anos. Meu pai era de Barbacena, minha mãe de Aí Moraes. Meu pai foi para o Rio em 1929, com 19 anos, né? E aí estamos falando já dos anos 40 e muitos, né? Aí ele tinha lá essa coisa já há alguns anos, mas acho que no ano meados do ano de 47, eu acho que a situação não devia estar muito boa para ele, que propuseram a ele ir para tomar conta de um negócio que tinha possibilidades, mas que estava sendo muito mal administrado, numa cidade chamada Caratinga, que ele nunca tinha ouvido falar. Se ele queria ir para lá tomar conta do negócio, ele achou ótimo, foi, né? Foi ele, minha mãe e eu, dentro da barriga da minha mãe, porque isso aconteceu em meados de 47, eu nasci em fevereiro de 48. Então, ele foi para lá, tomou conta muito bem do negócio, ganhou na Loteria Federal, então ficou bem de vida de uma hora para outra, mas como eu tinha, no Rio, ele tinha não sei quantas irmãs no Rio, sobrinhas e tudo mais, então o que eu tinha de tias e primos, eu tinha no Rio uns 30 parentes. Em Caratinga eu tinha 2, né? Meu pai e minha mãe, né? Então, essa coisa, a ligação dele com o Rio também sempre foi muito grande. Então, a partir do ano de 54, eu com 6 anos, né, começava, por várias circunstâncias, era aquela ida, né, sem parar ao Rio, ficar meses, né, de vez em quando, lá na casa de uma das irmãs dele, uma das sobrinhas dele. Então eu tive essa sorte, né, de ter 2 infâncias, na verdade. Né? Uma numa cidade pequena, né, que era uma gracinha de cidade, um pequeno. Eu não sei se as pessoas hoje têm uma. Você que me uma contou noção. que tinha avião direto, né? Pois é.
Eu não sei se as pessoas hoje têm noção de como eram as pequenas cidades de Minas Gerais nos anos 40 e 50. Né? No meu caso, nos anos 50 foi que eu vivi, que eu vivenciei esse tipo de coisa. Eram pequenos núcleos urbanos, não vou dizer autossuficientes, mas perto disso, né? Porque tinha. Primeiro que Caratinga tinha uma quantidade grande de colégios, né? Tinha 4 ou 5 colégios que atraíam os estudantes da região inteira. Segundo, tinha uma biblioteca, tinha uma livraria de verdade e outros pontos de venda de livros, tinha 3 ou 4 cinemas, tinha um grupo de teatro, ou seja, e tinha pessoas que... E os jornais do Rio, todos chegavam lá no fim da tarde, né? Iam de ônibus. Né? Já tinha Ziraldo. O Ziraldo, quando eu só fui conhecer o Ziraldo no Rio. Eu nunca conheci o Ziraldo lá. Não sei, minha relação com o Ziraldo foi no Rio, lá eu nunca vi o Ziraldo. Então é o seguinte, então era um núcleo urbano, né, que inclusive discriminava o pessoal da roça, entendeu? Né? Quer dizer, a cidade cercada, né, pela lavoura, digamos assim, mas aquele pessoal do núcleo urbano, aqueles pequenos comerciantes, chamava o pessoal lá da roça de roceiro, chamava de macaqueiro, né? Olha aqueles macaqueiros, sabe? Então é engraçado como era uma pequena cidade com uma ligação, tinha uma estação de rádio, tinha uma ligação direta com jornais, tinha 3 ou 4 jornais, é impressionante, né? Eu escrevi para 2 deles. Um deles era um jornal monarquista, olha só. Tinha um jornal do Partido da Situação, que era o PSD, tinha um jornal da UDN, que era onde eu colaborava de vez em quando, tinha um jornal do Getúlio, e tinha um jornal monarquista, chamado Município. Então, acontecia isso. E tinha pessoas que tinham ligações diretas com o Rio. Né? Não havia ligação com Belo Horizonte, havia com o Rio. E o Rio era mais perto que Belo Horizonte. Né? A estrada para o Rio era mais curta do que para Belo Horizonte. Então, quer dizer, eu tinha ido ao Rio já, sei lá, 10 vezes até os 10 anos de idade, e só tinha vindo aqui em Belo Horizonte uma vez, né? Onde, por acaso, tinha uma tia também aqui. Então, essas idas e vindas, né, para mim sempre foi uma coisa totalmente natural. Eu me sentia tão bem na pracinha lá de Caratinga e tudo, mas como eu sentia no Largo do Machado, no Rio, não fazia a menor diferença. Né? E como acontecia muito naquela época, um dia você tem que ir embora para estudar, né, coisa parecida, e aí fomos de vez. Né? Meu pai voltou para o Rio, comigo, com a minha irmã, com a minha mãe. Então, o Rio, para mim, sempre foi uma segunda natureza, evidentemente. Agora, eu comecei a me interessar mais pelo Rio quando eu morei em São Paulo. Eu notava o desprezo pelo Rio, entendeu? A inveja do Rio, sabe? O ódio pelo Rio, né? O despeito com o carioca, entendeu? Vagabundo, né? Malandro, entendeu? Ou seja, eu via isso, achava chocante aquilo, né? Porque São Paulo era uma roça, quando eu fui morar lá. Ainda era uma roça, né? Eu fui para lá em 78. Olha, nada pior que o fim de semana em São Paulo. Você tinha vontade de dar um tiro na cabeça, não tinha nada para fazer. Não tinha um botequim decente em toda a cidade, impressionante, né? E as moças, a deselegância discreta de seus meninos, era verdade, era uma cafonice total. Né? Agora melhorou muito, né? Civilizaram bastante. Mas eu comecei a ver, ali que eu tive uma... Assim como muita gente descobre que é brasileiro quando vai morar fora do Brasil, né? Eu me descobri carioca quando fui morar em São Paulo. Eu comecei a ter interesse pelas coisas que eu sabia e eu não tinha noção de que eram importantes, entendeu? Então, por exemplo, vendeu-se uma ideia de que o Brasil, a Semana de Arte Moderna veio modernizar o Brasil. O Brasil era um atraso, era uma coisa horrorosa. O Brasil era um país parnasiano que vivia tentando colocar pronomes corretamente, que era uma coisa atrasada. E aí vieram aqueles caras de lá para nos ensinar o que era literatura moderna, poesia moderna, coisa parecida. Isso em 1922. Aí eu pensava assim, peraí, em 1922, no Rio já tinha o Manuel Bandeira, o Vila Lobos, o Di Cavalcante, o Roquete Pinto, sabe? Assim, tinha 20 pessoas importantíssimas, né? Donga, Pixinguinha, sabe? Impressionante. Todos fazendo coisas que nunca tinham sido feitas antes. Ou seja, coisas modernas, né? Então, como é que o Brasil era um atraso se o Rio era isso, entendeu?
Então, aí eu descobri, não, eles é que eram atrasados e achavam que precisavam melhorar, entendeu? Em Belo Horizonte, você tinha um grupo de intelectuais importantíssimo, nos anos 20, você tinha no Recife, sabe? Em Porto Alegre, você tinha em várias cidades do Brasil, você tinha núcleos de pessoas que eram pessoas inconformadas com a situação e querendo se modernizarem. Isso é normal, né? A única cidade... Então, por exemplo, quando eu tenho colegas lá na Academia Brasileira de Letras, um é de Pernambuco, o outro é não sei de onde, e cada um puxa a brasa para o seu estado, né, para a sua... Que o Brasil é importante lá em Recife, que é lá que teve isso, teve aquilo. O outro é porque é do Rio Grande do Sul. Né? E aí eu falo, isso aí é o seguinte, vocês que são gaúchos, são pernambucanos, vocês se entendem, entendeu? O Rio de Janeiro não disputa divisão de acesso. Gente, vamos então à última pergunta. Cadê o microfone? Obrigado, Rafa. Depois de ter o livro do seu pai autografado tudo, você resolveu fazer pergunta, né? Ô, Rui, já que você, como disse a Heloísa, né, trabalha tanto, né, se dedica tanto aos livros e aos livros que você faz no intervalo de outros, você tem tempo de assistir os jogos do Flamengo? Olha, a única coisa mesmo que me tira do trabalho é o Flamengo, né? Só que, ultimamente, é o seguinte, é terrível para mim, né? Porque, embora o Flamengo esteja numa fase muito boa de vários anos para cá, né, ganhando tudo, eu parei de ir ao Maracanã, porque depois de certa idade você já não vai mais ao Maracanã, à praia, fica mais complicado. Então eu passei a fazer parte da torcida Fla Sofá, né? Que é de ver pela televisão, né? Só que tem o seguinte problema, eu não suporto fisicamente, eu passo mal quando eu vejo o Flamengo ser atacado. Então, conta para eles como é que eu faço. Ele assiste o jogo olhando para cima. Para cima? Olhando para o teto. Como? Só olho para a tela quando a bola está com o Flamengo, eu olho. Né? O outro recupera a bola, eu olho para a pessoa. Eu não suporto. Que está piorando, porque agora ele está dizendo que ele está achando que ele não deve olhar nem quando o Flamengo está atacando. Então, ele agora passa a tendência de passar o jogo inteiro olhando para o teto. O Flamengo tem um baita goleiro, eu não vejo os caras fazer defesa nenhuma. Porque eu não vejo a bola chegar nele. Aí você sofre menos, né? Não, mas é verdade, isso aí é uma coisa que... Eu me tornei Flamengo até dizer, em Caratinga. Eu tinha 4, 5 anos, era cercado de torcedores do Flamengo. E aconteceu uma coisa engraçadíssima. Quando o Flamengo foi tricampeão carioca, em abril de 56, que foi o campeonato de 55, terminou um pouco mais tarde, deram um banquete em homenagem ao Flamengo, em Caratinga. Né? Chamaram todos os jogadores do Flamengo, evidentemente, os mais graduados, importantes, o pessoal, o pé de chinelo, coitadinho, não foi convidado. Né? Então, todos os Flamengos bacanas da cidade foram um banquete tremendo. E convidaram 3 crianças, né? Uma delas eu, não sei porquê, um outro menino também, filho de um bacana lá, e um terceiro, filho de um dono de um botequim, que não era Flamengo, era Botafogo, o pai botafoguense fanático. Ele era tão popular, mas aí foi convidado também. E a rádio foi cobrir o evento. Né? E aí, de repente, o locutor chega para os 3 meninos, temos aqui, né, 3 garotos da nova geração de torcedores do Flamengo, não sei o que, terá. Vamos ouvir o que eles estão achando dessa grande conquista. Aí o cara botou o microfone na minha boca. Eu tinha 5 anos, 6 anos. Botou o microfone, eu paralisei, fiquei mudo, né? Calado, não conseguia falar nada. Aí o locutor cansou de esperar, disse, diga pelo menos, viva o Flamengo. Eu, viva o Flamengo. Aí passou para o segundo garoto, o garoto já esperto, né? Viva o Flamengo. Pronto, já garantiu a dele. Aí botou no terceiro, que era o botafoguense, que deu um show de bola. Disse assim, é um prazer estar em sua festa. Viva o Flamengo. Me arrasou. O Rui tem um livro, para quem não sabe, chamado O Vermelho e o Negro, que deve estar esgotado. Não está esgotado, não. Está em uma terceira edição, linda. Está por aí. Bom, muito bom. Meu pai era carioca, eu sou torcedor do Vitória, né? Sou de Salvador, por causa do meu pai, que era Flamengo. Foi morar na Bahia e se afeiçoou a Vitória por causa das cores, né? E, Afonso, você roubou minha pergunta para a Heloísa, que era exatamente sobre o Lugar Escuro, que eu li recentemente, né? Tem uma mãe
que sofre do mal de Alzheimer. E muito importante, né, esse depoimento, porque tem vários amigos, né, que estão passando por esse momento, né, com os pais mais velhos, a expectativa de vida aumentando, né? Então isso é cada vez mais comum. Eu gostei muito, te agradeço pelo livro. Olha, eu fui contemporâneo, eu acompanhei, né, a Heloísa, não só esse drama todo dela, né, a gente estava juntos já há muitos anos, eu conheci muito a mãe dela, uma mulher extraordinária, né, mulher alegre, inteligente, aberta, espetacular. E aí você começa a perceber, né, as luzinhas se apagando aos poucos, né? Já não lembra disso, não lembra daquilo, começa a repetir história, né? Começa a tomar atitudes assim, meio inexplicáveis, né? Começa, de repente, está lá tranquilamente instalada no seu próprio apartamento e começa a dizer assim, Heloísa, me leva para casa. Que casa, mamãe? Me leva para casa. Você está em casa, mamãe? Não, me leva para casa, me leva pra casa, sabe? Aí você aprende, você vê, né, aquela coisa meio irracional que está acontecendo de repente, né? E aí, você no começo, você tenta argumentar racionalmente com a pessoa, mas aquela pessoa já não está mais em condições de argumentar, de entender racionalmente. Aí você próprio é obrigado a se adaptar, né, para conversar com uma pessoa dessa, né? Então, e aí, quando a Heloísa me disse que ia escrever, eu encorajei, né, enfaticamente a fazer isso, e o livro saiu espetacular. Livro esse que ela não escreveu para ser publicado, mas que eu imediatamente insisti com você que fosse, oferecido a uma editora, né? Foi publicado. E é impressionante realmente o que ela falou, a quantidade de pessoas que esse livro ajudou. Porque quando ela passou por esse problema, ela não tinha um livro igual a esse para ajudá-la, entendeu? Né? Que contasse essa história toda, inclusive essa coisa de você ter raiva, ficar com raiva da sua própria mãe, sabe? Porque ela se tornou outra pessoa e você que está segurando o rojão, enquanto outros que tinham sido mais favorecidos por ela estavam longe, não queriam nem saber, entendeu? Alguém tem que segurar o rojão, né? Então, e no final, quer dizer, o livro serviu. Desculpa estar fazendo essa análise para você, você poderia estar dizendo isso muito melhor do que eu, mas eu estou dando a opinião de pessoas que estão de fora. O livro pacificou a Heloísa em relação à mãe dela. Ela passou a ter uma relação com a mãe, sabe? De repente, apesar da mãe estar cada vez pior, aumentou o entendimento dela em relação à doença e a maneira de tratar uma pessoa, né, nessas condições, né? Então, é um livro realmente, tanto que esse livro está continuamente em circulação, já saiu em livro de bolso, já vendeu para bolso, virou peça de teatro, está ainda em catálogo, acabou de ser reimpresso, inclusive, pela Companhia da Letra, agora está numa editora grande, importante, né, que mantém o livro em catálogo, bota o livro, distribui bem o livro, está à venda em todo lugar, se não tiver é só pedir. Então, esse livro realmente cumpre, né, uma função até humanitária, sabe, da maior importância, e eu morro de inveja de nunca ter feito um livro com esse tipo de alcance. Obrigado, Rui, obrigado, Heloísa. Vamos para os autógrafos.